Glória a Deus. Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Que a palavra de Deus possa encher sua vida, encher a sua mente com conhecimento, que ela venha transformar. Amém? Glória a Deus. A palavra de hoje a gente vamos estar falando, que está em Lucas, no partido 4, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. E o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o diabo levou ele a um lugar alto e lhe mostrou um relance, todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu resplendor, porque me foram dados e eu posso dá-lo a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo isso será seu. E Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, está escrito, adore ao Senhor e o seu Deus, e só a ele prestará culto. E o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Olha o diabo dizendo, está escrito. Ele lhe dará ordens aos seus anjos a respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está escrito. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. No 13, terminado todas essas tentações, o diabo deixou ele até por uma ocasião oportuna, deixou ele até uma próxima oportunidade, porque o diabo ele fica ao derredor, bramando como um leão, esperando o momento certo a que ele possa tragar. Veja bem, aqui nessa passagem, você nota que Jesus vence o diabo pela palavra. Jesus diz, está escrito. Está escrito. Vamos lá para uma referência onde eu separei aqui para que haja melhor entendimento. No versículo 4, no versículo 4 acima, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aonde está escrito isso? Em Deuteronômio 8:3. A palavra do Senhor diz, ele os humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com um maná, que nem tu nem os teus conhecereis, para mostrar que o ser humano nem só de pão vive, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Oh, glória a Deus. No versículo no 8, Jesus respondeu, está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele prestará culto. Vamos para onde está escrito? Está escrito em Deuteronômio, no 10:20. Temam o Senhor, nosso Deus, e adore somente a ele. Fiquem ligados com ele e jurem somente pelo teu nome. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos logo abaixo, No 10. E aí agora já inverte. Agora é o diabo quem diz. Olha o que o diabo diz. O diabo diz, pois está escrito, eles lhe dará ordem aos seus anjos a respeito para lhe guardarem. Aonde está escrito aí? Ele fala, com as mãos eles segurarão, para que vocês não tropecem em nenhuma pedra. Aonde está escrito isso? Está escrito em Salmo
9, a partir do 11, está escrito: porque aos seus anjos ele lhe dará ordem a teu respeito, para que guarde em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropecem em alguma pedra. Glória a Deus. Aqui no 12, Jesus respondeu, dito está: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 6,16. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como puseram à prova em Massá. Questionando, quando eles questionaram Deus a respeito da água, né, e da rocha, com Moisés, né? No 13, e tendo terminado todas essas coisas, todas essas tentações, o diabo o deixou por uma oportunidade, por uma próxima oportunidade. Olha que interessante, Jesus ele vence o diabo pela palavra. E nós temos que entender isso. Deus tem compromisso conosco, mas porque aquilo que está escrito na palavra é o manual para a nossa vida. Em Pedro, 1 Pedro 5,8, olha só o que diz: sejam sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor, bramando como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. E ele diz: resista-lhe, permanecendo firme na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando pelos mesmos sofrimentos. Em 2 Coríntios 11,14, está escrito: essa atitude, né, não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Olha a ousadia de Satanás, ele se disfarça em anjo de luz. Temos que ficar atentos no que ouvimos e no que nós vemos. Às vezes você acha que está vendo algo, que está achando que né, de Deus. Na realidade, não é. É o próprio Satanás se disfarçando aquela mensagem, retorcendo aquela palavra, mudando aquela para que você seja enganado. Esse, né, o que ele mais faz é enganar, colocar dúvida no nosso coração. Em Efésios 6,11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo, porquanto a luta não é contra seres humanos, né? A luta é contra os principados da potestade, contra os dominadores desse sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Vamos mais abaixo, né? Uma das brechas que o diabo entra na nossa vida, das portas que entra na nossa vida, veja bem, em 1 João 3,8, quem continua pecando, o pecado pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, e a criação do mundo, e o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua no pecado, não continua no pecado. Os filhos de Deus não continuam no pecado, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. Ela não pode continuar no pecado, porque pecando, né? Porque Deus é o seu Pai. Em João 8,44, né? Jesus dizendo, quando nós ficamos no pecado, nós continuamos no pecado, fazemos as coisas erradas, desagradando a Deus. Aí Jesus diz assim, ó, no João 8,44, vocês são o que? Filho do diabo, né? Eles querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele sempre foi assassino. E nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo, pois o que é de seu costume, pois é mentiroso. Ele é o pai de todas as mentiras. Em João 1 João 2,4, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele.
Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus é aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Veja bem, olha como é forte isso aqui, né? Vou ler de novo aqui esse versículo de João 2,4. Aquele que diz, eu conheço Jesus, eu conheço a palavra, eu conheço Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Não sou eu que estou dizendo, a palavra que está dizendo. É mentiroso e a verdade não está nele. A verdade não está nele. Aquele que afirma que é tudo isso aí, que está em Deus, né? Que obedece a palavra de Deus, que a palavra de Deus está nele, ele vive a palavra de Deus. Ele fala que aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Nós temos que andar como Cristo andou, meu irmão. As pessoas aí fora do mundo têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. Cristo, nós temos que ver a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e praticar. Jesus diz assim, aquele que verdadeiramente me ama, ele ouve as minhas palavras e as pratica. E as pratica, ele dá testemunho daquilo que Deus é na vida dele. Deus é na vida dele. O diabo, ele entra pelas brechas, pelas portas que você abre. Aí ele entra, ele não tem nada contra a sua vida, ele não pode agir contra a sua vida. Mas quando você abre essas brechas, quando você abre essas portas, aí ele entra. Ele entra com toda a força dele. Com toda a força dele. Temos que vigiar. A palavra de Deus diz, vigiai e orai, para que não sejais atentados. Temos que vigiar. Esta é a palavra. Vigiar e orar. Estarmos atentos para sermos que obedientes à palavra de Deus. Deus não quer seu sacrifício. O sacrifício já foi feito. Deus quer a obediência. A obediência é para nos proteger. É para nos guardar. Para que nós possamos ser salvos. Esta é a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa palavra, dessa mensagem, compartilhe com mais alguém, com aquele que precise. Amém? Glória a Deus.